Boa, galera. Hoje nós estamos entrando aqui na nossa terceira aula, em benefício do tempo, e também em respeito às pessoas que compareceram no horário. A gente já vai dar início aqui à nossa conversa de hoje. Acredito que vai ser um papo bem interessante, como foram os demais. Inicialmente estaremos eu e a Kiara. Acredito que pode ser que no meio do caminho a Aline chegue também, mas se não, seguiremos nós por aqui, vamos de mãos dadas e tudo vai dar certo. Pessoal, a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos fundamentais da avaliação de crédito, sobretudo em relação às condições regulatórias, o que efetivamente são as entidades envolvidas. E para definir esses contextos e falar um pouco sobre isso, nós trouxemos três pontos principais, quais sejam sobre reais de crédito no contexto de cadastro positivo, cadastro negativo e a regulação que se deu em relação aos dois. Como é que foi esse momento? Como é que a gente evoluiu frente às necessidades da sociedade, às necessidades de manutenção de crédito e também a característica de cada um deles, né? Não sei se vocês recordam, mas foi um fator evolutivo quando nós tivemos a primeira aproximação ali com a lei do cadastro positivo em 2011, era de um formato, depois, agora em 19, nós tivemos uma modificação substancial, inclusive no que diz respeito à relação de compartilhamento desses dados e as informações que foram transmitidas. Aí, a partir disso, nós temos uma decisão muito importante do STJ, que inclusive foi simulada e trouxe para a gente alguns aspectos que corroboram com o que está descrito dentro do Código de Defesa do Consumidor, um conceito um pouco ali de credit scoring e fair credit scoring, o que passa a ser isso, como é que a gente caminha dentro desses cenários e o que efetivamente evolui para que nós possamos considerar ali uma boa avaliação, que ela não seja discriminatória, que ela não carregue nenhum tipo de viés e, sobretudo, que ela observe a transparência e que ela observe também as necessidades da manutenção também do sistema econômico. E aí, por fim, a gente entra na característica da avaliação de crédito e a relação com a proteção de dados, sobretudo no contexto de privacy by design, o que a gente pode fazer desde o começo ali, quando nós iremos lançar um produto. Lembrando que a gente quer bater um papo aqui com vocês, olhando para o dia a dia, a gente vai falar um pouco sobre o contexto conceitual, mas a gente vai sempre passar ali algum exemplo, enfim, então não se assustem se eventualmente eu estiver falando, a Kiara tomar a palavra ou vice-versa, a ideia é que isso seja um bate-papo. Vocês também sintam-se confortáveis para abrir os microfones, trazer questionamentos ou perguntas no chat. Eu lembro que na última aula nós tivemos algumas, mas que possamos seguir assim também. Então, quando nós falamos aqui de bureau de crédito, cadastro positivo, negativo, regulação, o que vem na cabeça, né? O que a gente pensa quando nós apresentamos este contexto? Poxa, boa parte de nós aqui, eu quero crer que nós lembramos ali dos birôs, né? Putz, Serasa, SPC, enfim. Mas nós temos outro contexto ali, temos o contexto do SR, que podem também ser implementados dentro dessa dinâmica. E aí, para conceituar essa característica, nós trouxemos aqui a principal ferramenta hoje para qualificar o scoring de crédito das pessoas aqui dentro do contexto regulatório brasileiro, que é a Lei do Cadastro Positivo. Como eu mencionei, ela é de 2011 e ela vem muito com uma característica de registro e também numa dinâmica de tracking, ou seja, ela constrói um perfil para determinar efetivamente se o seu consumo, se o seu pagamento em relação às dívidas que você adquire dentro do mercado elas estão compatíveis com aquilo que você declara, ou com aquilo que efetivamente o mercado fala sobre você. Mas, Rafa, como é que isso efetivamente impacta as minhas relações econômicas, as minhas relações jurídicas no contexto de cadastros positivos? Porque eu me recordo que lá atrás eu tinha que dar um acordo, um consentimento para que as empresas pudessem falar sobre mim. E aqui, quando nós falamos de empresas, né, nós estamos falando aqui daquelas empresas de serviços essenciais, tá, pessoal? Tipo água, luz, energia, esgoto, eletricidade, a operadora do teu celular. Então, é esse relacionamento dia a dia mesmo. Se você paga a sua continha em dia, se você efetivamente atende ali às suas obrigações. E aí, todas essas informações, elas caem dentro de um banco de dados. Não sei se vocês recordam na nossa última aula, quando a gente falou um pouco sobre o contexto de transferência de dados, concentração de banco de dados e APIs, é um pouco disso. Essas empresas, elas formulam ali um contexto de banco de dados e compartilham com esses birôs, né, esses serviços de aprovação e comprovação de crédito, de criação de score, para que as pessoas possam ser, entre aspas, qualificadas em relação à concessão de crédito e à avaliação financeira, mantendo inclusive aí o benefício de uma saúde financeira para o mercado, né? Porque uma vez que nós construímos esse mercado sobre informações que já são pré-existentes,
em relação a cada um desses personagens, ou seja, a cada um desses consumidores que vão buscar crédito no mercado, é muito mais efetivo essa constituição de crédito. Anteriormente, quando a lei foi constituída lá em 2011, a formação de banco de dados para a população, né, para popular essas informações, era necessário um consentimento, que aqui nós colocamos como um regime de opt-in, ou seja, putz, todas as vezes que as empresas quisessem efetivamente levar um dado novo sobre determinado cliente, seja uma empresa de telefonia, uma empresa de abastecimento de energia e gás, elas necessariamente precisavam que você desse o consentimento de forma escrita, clara, específica, destacada, era bem complexa. E aí você tinha que informar, não, eu quero que a minha empresa de telefonia compartilhe esses dados com o SPC Serasa e quaisquer outros birôs. Só que isso não é efetivo, né? Porque algumas pessoas, claro, não possuem um bom relacionamento com determinadas concessionárias, com determinadas empresas, e aí isso vai virando uma dificuldade, porque daí a gente não tem aquele melhor dado dentro do mercado, e aí quando você vai buscar crédito no mercado, não se tem uma percepção de realmente como você está lidando com essas características. Então, a Lei 12.000, ela foi modificada, se assim podemos dizer, por meio da Lei Complementar 166, que mencionava ali que não era mais necessário efetivamente um consentimento prévio para o compartilhamento dessas informações. Era necessário uma comunicação com até 30 dias. Então, todas as vezes que essas companhias fizessem quaisquer tipo de manipulação de dados e transferissem essas informações para um desses birôs, eles devem necessariamente comunicar aos titulares, aos usuários, para que eles possam ter conhecimento e, eventualmente, se eles não quiserem, pedir a revogação do compartilhamento dessa informação. Eu digo a vocês que até hoje eu nunca revoguei esse consentimento. Não sei se você fez esse exercício também, Kiara. Então, Pois é. possivelmente, eles possuem aí as informações. E aí até abro a vocês. Não sei se vocês também já fizeram esse exercício. Eles possuem as nossas informações. E aí que tá, né? Por isso que sempre quando você às vezes troca de celular ou troca de informação, e aí bate num banco desses, você fala, caramba, como é que os caras já atualizaram o meu telefone se eu nunca informei esse dado para eles ou se eu nunca contratei nenhum serviço? É por conta do cadastro positivo. Então, o cadastro positivo tem esse viés de entregar o melhor dado para que os birôs possam constituir um banco de dados efetivo e possam entregar aí os perfis para o mercado, para que as pessoas possam efetivamente ter uma percepção sobre a forma como as pessoas estão aí lidando em relação ao consumo no mercado. E aí, você queria fazer um questionamento? Fala. Não, eu ia fazer um comentário, um destaque, na verdade. Notem, isso vai ser muito importante na sequência, vai ser muito importante agora na sequência, que a gente está falando do histórico de adimplemento. Aqui não se confunde com cadastro negativo. Cadastro negativo é outro regime. Então, é importante a gente fazer esse recorte, porque às vezes dá a impressão de que esses birôs tratam tudo em um pacote só de dados, e eles não podem tratar, em que pese alguns sejam questionáveis, mas assim, não deveriam. O regime é totalmente diferente. Então, notem que essas considerações são específicas para adimplemento, são as contas que a gente paga em dia, tá? E é legal isso que a Kiara falou, né? Porque a gente pensa, até na última aula a gente falou um pouco sobre o contexto da pessoa física e da pessoa jurídica. E aqui é a característica para ambas. Então, as duas personalidades jurídicas possuem um cadastro Exatamente. positivo, e aí essa formulação em relação ao histórico de crédito. Então, às vezes você tem a característica, então tudo bem, eu vou fazer aqui um MEI ou uma empresa, um CNPJ e vou gastar, fazer tudo ali. Não, você vai ter sim um tracking em relação, né, um cadastro, né, desse implemento em relação a essa empresa e a construção desse perfil, sobretudo o que a gente vai falar na frente, que é a construção desse score, que vai facilitar ou não a aquisição de crédito. Porque no fim do dia, olhando até para o contexto de empresa, quando vocês estiverem formulando um produto, um negócio, olhem só, quais são as operações que vocês precisam efetivamente olhar para esse cenário? Sempre quando você for conceder crédito, você for conceder ali uma operação que tenha um volume financeiro assim expressivo e você precisa necessariamente conhecer quem é aquele seu interlocutor, então você vai bater ali dentro de um birô de crédito para fazer essa confirmação. Inclusive existe dentro, mas isso é legal, a LGPD permite? Sim, a LGPD permite, porque tem lá uma base legal que é para prevenção de fraude e também para prevenção do crédito, então, proteção do crédito. Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente está falando especificamente, como ela falou, do histórico de adimplemento e quem, né, a gente fala assim, mas quem entrega essas informações? Os bancos de dados,
populam essas informações são as contas de serviço, as operações de crédito concedidas pelos bancos e as instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Aqui é bem legal vocês fazerem um exercício lá no Registrato, depois que acaba a aula ou até durante a aula, vocês entrem lá no Registrato e vocês conseguem olhar o SCR, vai ser até dito aqui mais para frente, como é que está a percepção dos bancos sobre você. Porque lá você consegue encontrar, inclusive, porque esse, entre aspas, formatinho de birô, né, que é do Banco Central para formular efetivamente sobre a saúde dos bancos e controlar o superendividamento, né, até tem uma lei recente sobre isso, ele começa a demonstrar como é que você está gastando no cartão de crédito, ele tem, inclusive, uma percepção de qual é o valor total da sua fatura, quais são as perdas. É bem legal isso, porque quando a gente fala de perda, e recentemente eu tive até um cliente que me trouxe essa demanda, e foi bem interessante, assim, né? A situação, falando já de gestão, né, de crédito, ele foi fazer um cartão para a filha, um cara, assim, tipo, super, assim, com um perfil super interessante, é um superintendente de uma empresa e tal, então não teria o porquê não ter o cartão aceito. E daí, quando ele pediu o cartão para fazer a filha, olha, senhor, infelizmente não concedemos o cartão por conta de uma restrição no seu nome dele. Poxa, mas como assim, tal? Não soube dizer, né? E aí ele me ligou e tal, daí eu falei para ele desse exercício, falei, cara, faz o seguinte, entra lá no Registrato, puxa o SCR dos últimos 90 dias e veja se tem algum apontamento de perda lá. Na verdade, o apontamento de perda, ele vai, né, pelo CDC, ele vai se sustentar por 5 anos e as informações, elas permanecem por 15. Mas os últimos 90 dias, geralmente, as perdas que se deram nos últimos 5 anos, elas permanecem ali. E aí, para surpresa dele, quando ele levantou esse SCR, tinha lá um apontamento de um banco específico, do qual ele nunca teve relacionamento, ou seja, uma fraude, e aí eles gastaram 20 mil reais num cartão de crédito, do qual ele nunca utilizou. Aí foi bem interessante, falou, cara, o que eu faço? Olha, agora você entra lá na ouvidoria, faz uma comunicação de conta de terceiros desconhecida, que eles vão fazer o apontamento e depois eles cruzam as informações. Se efetivamente não foi você, eles vão cancelar e também vão tirar essa restrição do seu nome. Mas vejam vocês, por um período, sem ele saber, ele ficou com uma restrição no nome, que é passível, inclusive, de um dano moral, e lá no CDC, esse dano moral, ele, entre aspas, ele deve ser pago em dobro. Lá no 43 ele menciona sobre isso. Então é muito interessante quando nós estivermos na empresa e tivermos qualquer condição em relação a essa constituição de crédito, formulação de crédito, essa visão, a notificação prévia de 30 dias, a percepção se efetivamente o AR chegou, se foi comunicado pelo Biro, como é que está sendo feita essa contratação em relação a essas pessoas que estão sendo consideradas ou sendo consultadas, porque depois esses apontamentos também ficam no registro. E se essas pessoas quiserem saber por que vocês consultaram aqueles dados, elas podem notificá-las via o canal de titulares para perguntar por que vocês estão consultando os dados deles. Então, é bem interessante ter essa percepção. E aí, por fim, a operação de autofinanciamento. Então, assim, percebam vocês, todas as vezes que você faz aquele Pix no cartão de crédito ou aquela operação que eventualmente você acha, poxa, ninguém está percebendo, sim, o SR também vai denunciar isso e vai constituir o seu perfil e, sobretudo, vai ficar lá dentro dos birôs e isso vai fazer o seu score cair. Você fala, pô, mas eu não estou inadimplente, eu não estou gastando além do que eu ganho, mas é porque você está fazendo uma posição de autofinanciamento. É legal isso para quem está em fintech, trazer essa percepção para dentro, para a galera poder até anunciar como um diferencial do produto para os clientes, né? Olha, tem uma percepção de que se eventualmente vocês utilizarem, pode ser que não seja taxado, mas isso vai entrar dentro do score. É legal colocar, seja no termo de uso ou alguma coisa do gênero, para que as pessoas também não se sintam lesadas sobre isso. E aí, com essa modificação da Lei Complementar 166, como nós falamos ali em 2019, o que ela trouxe? Vocês observem, ela foi depois da LGPD. Ela trouxe que não era necessário mais ter o consentimento para fazer toda essa gestão de dados, né? Eu já falei até aqui um problema. E para nós aqui, que trabalhamos bastante com dados, com direito digital, com privacidade, gerou uma certa discussão, né? Mas como assim, né? Porque, tudo bem, talvez a gente faça na prevenção a proteção ao crédito, mas se já tinha instituído o consentimento e agora você fala que vai começar a entregar esse monte de dados para um birô poder constituir e atualizar os seus bancos sem autorização ou a comunicação podendo ser em 30 dias, será que isso não conflita ali com os princípios da LGPD, em específico o princípio da transparência, da finalidade, né? Então, é muito interessante a gente fazer esse paralelo e trazer também para os nossos times de produto, quando nós formos trabalhar com frentes parecidas ou próximas a essas, né? Como é que a gente vai comunicar o titular? Será que é necessário encaminhar um novo termo de uso? Será que a gente vai ter que ajustar a política de privacidade? Como é que a gente vai efetivamente coletar esses dados e transmitir para esses birôs, né?
Enfim, isso aqui fica como reflexão a vocês sobre o formato e sobre a utilização. Hoje nós temos uma adesão forçada muito maior do que se tinha antes, né? Recentemente o Campus Neto fez até uma apresentação sobre isso, depois eu até posso, na próxima aula, posso trazer a vocês. A apresentação ficou até legalzinha sobre isso, ele traz os números efetivos de adesão, de quantas pessoas, como era naquele formato, quantas pessoas passaram a utilizar, o quanto isso fomentou o mercado em relação à proteção do crédito. Mas o que para nós aqui fica, eu acho que é essa grande discussão sobre o contexto da finalidade, então ter uma finalidade específica, o formato em que esses apontamentos ou essa utilização deve ser feita em relação desde o SCR até a composição dos birôs de crédito, então o cadastro de adimplemento, ele deve ser percebido num contexto, talvez nesse primeiro momento, um pouco distante do cadastro negativo, por assim dizer, né? A gente está muito acostumado, obrigado, Eric, com o contexto do cadastro negativo, porque nós já tínhamos até instrução sobre ele também no artigo 43 do CDC e o formato que ele se daria, qual eram os prazos. E aí, com a constituição, né, do cadastro positivo, o artigo 5º lista algumas coisas que daqui a pouco a gente vai falar que talvez dificulte até essa percepção. Então, de novo, tem um produto novo, quero qualificar pessoas. Como é que eu vou fazer esse formato para que ele não seja intrusivo, para que ele respeite as leis de privacidade, para que ele respeite a transparência e, sobretudo, dê a oportunidade a esse cliente, usuário titular, como vocês assim quiserem, de ter aí o opt-out, ou seja, dele sair da minha base e não ser transmitido os seus dados, assim, posteriormente para esses bancos. Então, eu acho que aqui, nesse primeiro momento, essa é a reflexão que nos cabe. E aí, passando à frente, nós temos claramente alguns conceitos. E aí, pô, mas conceito, a gente está numa aula tão prática, mas por que conceito? Porque é legal saber os conceitos para que a gente não fale de bobeira quando a gente for olhar um contrato, quando a gente for olhar um termo de uso, quando a gente for elaborar um termo de uso, pensando na constituição ali do cadastro positivo. Então, quais são os principais conceitos? Eu acho que o consulente, né, é o conceito principal, que talvez não seja tão usual, mas que para nós aqui é aquele cara que efetivamente vai fazer as análises, vai trazer as informações relativas a determinadas pessoas. Aqui, em grande maioria, a gente vai olhar aí para o Serasa, SPC, Boa Vista, que são os mais conhecidos, né? Mas nós temos aqui outras características também, como o banco de dados, que é o conjunto das informações relativas às pessoas que são incluídas dentro dessas condições. Então, são informações sobre nome, CPF, nome CPF não, a estrutura de gastos, né? O perfil de consumo, porque, desculpa, mas a característica do cadastro positivo é, sobretudo, carregar apenas dados estatísticos e não carregar dados pessoais. Que lá na frente a gente vai falar da súmula 550, que fala justamente dessa característica. Então, o banco de dados é constituído pelo conjunto dessas informações, meio que pseudonimizadas, referente a determinadas pessoas. O cadastrado, por sua vez, é a pessoa natural, né, ou jurídica, cujas informações foram compartilhadas e incluídas ali. Então, todas as vezes que nós fazemos os apontamentos, nós vamos ali saber o quê? Saber como é que é o perfil de pagamento, se ele faz os pagamentos nas datas corretas, se ele realiza efetivamente autofinanciamento, se ele realiza alto números de empréstimo, utiliza o limite, enfim. Todas essas informações relacionadas a essas pessoas ficam descritas ali. Mas observem, utilização de farmácia não deve estar dentro do cadastro positivo. Às vezes que você foi ao mercado, não devem estar dentro do cadastro positivo. As suas informações de saúde também não devem estar no cadastro positivo. Mas nós não conhecemos a fundo todos esses cadastros, mas boa parte dos que eu já tive contato, realmente nós não temos. O que me chamou a atenção uma vez, até trazendo aqui, né, dica cultural, foi um birô desses aí, que o cara trazia dado de signo. Era bem interessante. Tinha dado, não sei por quê, talvez para entrevista, né, que não é employee, né, então, tipo, esse seu empregado, aí talvez seria interessante, mas eu aqui dentro, com um chapéu de privacidade, não vejo nenhuma necessidade, mas já vi esses birôs entregando essas informações e tomei um super susto, fiz até um apontamento à época. Mas aí a gente tem, né, o gestor, que é o responsável pelo banco de dados, o histórico de crédito das anotações, que são o conjunto daquelas informações, como eu mencionei, relacionadas aos pagamentos e às operações de crédito, as obrigações de pagamento, tudo isso consta lá. E aí, esse é o histórico efetivo e as anotações relacionadas a essas pessoas. E a fonte são as instituições autorizadas pelo Banco Central, os prestadores de serviços de continuidade, né, como água, esgoto, eletricidade, como eu mencionei, telecomunicação,
que entregam essas informações. Podem ter outros serviços também, das quais nós não apontamos aqui. Esse rol não é um rol, entre aspas, taxativo, mas todos esses que estão dentro dessa cadeia, que a gente chama de cadeia de consumo, né, de fornecimento de serviços de consumo recorrente, eles entram aqui. Então é interessante a gente saber, de novo, para formular um tipo de contrato ou formular um entregável, é bem interessante ter essa percepção. E aí, legal. Chegamos aqui nos critérios da formação do cadastro positivo. De novo, a gente só está falando aqui da parte boa. Ah, legal, que o cara paga ou que o cara faz, né, todas as suas operações em dia. Mas, Rafa, quais são os critérios efetivos para que possamos constituir aí a formação do cadastro positivo? Efetivamente, os critérios são em relação ao armazenamento dos dados. Então, ali nós podemos pensar que é necessário que se tenha somente informações objetivas, verdadeiras e de fácil compreensão. Isso tudo tem um porquê, tá, galera? Isso aqui é porque quando você pede o relatório, que tem que ser constituído e entregue a vocês em até 10 dias, em algumas situações em 2 dias, esse relatório ele vai ser entregue com todas essas informações. Então, se vocês forem consultados, observem os prazos, observem o formato que ele institui, para que vocês possam também entregar a melhor informação. Lembrando que não é porque nós estamos numa condição multifacetada, né? Onde nós atendemos diversas regulações quando nós olhamos para o ambiente de fintech, empresas reguladas aqui pelo Bacen, desde o Bacen, LGPD, a NPD e tantas outras. Então, poxa, numa condição dessa, Rafa, eu estou sobre a égide de quem? Poxa, você pode responder Senacom, Procon, pode responder NPD, pode responder Bacen. Então, olha, é um problema, né? Fora o Ministério Público, né, Rafa? MP. Então, tipo assim, as ações coletivas, né, no contexto do que a Chiara trouxe, que é um problema, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo num fórum sobre o formato novo de apresentação do SEI. Não sei se vocês já consultaram, né? O SEI é o banco de consulta da NPD, onde ela disponibiliza ali todas as informações relativas aos processos administrativos que estão em andamento. Mas o que isso tem a ver com o cadastro positivo? Tem a ver que, dependendo do formato que você constitui ali o cadastro positivo ou faz as consultas, você pode, em algum momento, ser denunciado à NPD e responder a um processo administrativo. Observe, responder a um processo administrativo. Não se tem uma definição ou uma decisão, né, final, mas as informações relativas tanto ao DPO, ao formato da empresa, elas ficam disponíveis, todas lá no cadastro do SEI, e qualquer pessoa que tenha conhecimento do número do processo, porque também tem uma outra página que disponibiliza, vai poder fazer essa consulta. Então, é mais uma exposição, entre aspas, que nós consideramos, nesse primeiro momento, desnecessária, né? Porque nós não temos uma maturidade como outros mercados já possuem em relação a tudo isso. Observem a dificuldade que foi implementar o cadastro positivo. Ninguém tinha adesão. Eu não quero entregar meus dados, porque eu não quero que as pessoas saibam com o que eu estou gastando, porque a Receita vai me taxar, ou enfim. A ideia do cadastro positivo é entregar melhor crédito para as pessoas num formato mais atualizado. Só que até hoje a gente não aprendeu a usar o cadastro positivo, como nós ainda não aprendemos a usar o Open Finance, que, por sua vez, está em diversas fases e a gente ainda não percebeu qual o melhor formato. Então, de novo, sempre quando for utilizar ou se valer dessa ferramenta, observe que as descrições precisam ser claras, fácil entendimento, sem termos técnicos ou siglas complexas. Por que isso? Ah, como eu disse aqui, o SCR. O que é SCR? Ah, o que é, sei lá, banco de inadimplentes ou de adimplentes? Como é que uma pessoa, né? A gente fala o homem médio, né? Lembra do homem médio? Nem sempre o homem médio é tão médio, então ele não alcança essa interpretação. E por não alcançar essa interpretação, possa ser que você venha a ser autuada junto a essas instituições que nós comentamos aqui. Então é bem interessante que vocês formulem os termos de uso num formato facilitado. Pô, foi questionado, porque aqui também, tal qual lá no artigo 19 da LGPD, em que você pode pedir o relatório, né, 18, você pode pedir seus dados, acesso aos dados, aqui também. E esse relatório ele tem que ter um formato claro, né, com as informações de fácil entendimento, sem termos técnicos e siglas complexas, e ele precisa ser preciso e também ter assim a comprovação de que você tem legitimidade para produzir aquelas informações. Ou seja, você não constituiu aquele banco através de outras informações das quais você não possuía antes, porque isso também é uma infração à lei do cadastro positivo e também uma infração à LGPD. E aí, por fim, a entrega deste formato, né, dessa descrição, ela tem que ser de fácil compreensão. As pessoas precisam naturalmente ter acesso à informação e saber utilizar. Aí, legal, Rafa.
Tá bom, já dei aqui a notícia para os meus times internos, já produzi junto com o legal os termos de uso, mas o que eu posso colocar nisso? Como é que eu uso isso de um formato correto? Você vai usar sempre com a condição, né? A gente consuma, é um binômio, né? Você precisa ter um objetivo específico, então, que é para formar um histórico de crédito, nunca para formar um histórico, sei lá, de exceção, ou não, formar um histórico de crédito para qualificar aquele indivíduo. E quais são os dados permitidos? São os dados de informações de adimplemento do cadastro. Então, poxa, eu sou uma empresa aqui, uma companhia de saneamento básico, legal, quero formar aqui um histórico desse meu cliente, perceber quais são as sazonalidades, o período que ele eventualmente está mais distante ou que ele talvez atrase algumas contas. Então, você consegue instruir isso, mas os bancos, né, os birôs que nós chamamos, eles puxam todas essas informações e fazem ali a estrutura de correlação. Então, eles conseguem naturalmente entregar uma informação com maior acuracidade. E daí, a gente tem aqui algumas informações que naturalmente são proibidas, né? Que são as informações excessivas, e aí a gente já tem essa expectativa por conta da própria LGPD, né? Então, aqueles dados que não são relevantes ou que não transmitem qualquer relação com a expectativa de uma análise de crédito ou de risco de crédito, você não precisa ter acesso, também não precisa armazená-las ou apresentá-las. Tais quais as informações sensíveis, como nós falamos anteriormente, dados sobre origem étnica, saúde, dados sobre a sua formação genética, orientação sexual, as convicções políticas e religiosas. É bem interessante que essas informações sensíveis, elas também se aproximam do que nós temos lá como dados sensíveis na LGPD. Então, é algo que já vai facilitando a percepção de vocês. Fazer um comentário, cara? Boa. Não, perfeito, super claro. E aí vale a gente parar para pensar, né? A gente vai entrar mais nesse tema adiante, mas como essa avaliação é feita, né? É aí que está a diferença de negócio, porque o extrato da informação está muito claro, o objetivo é formar histórico de crédito, o objetivo é compor esse histórico só com informações de adimplemento, mas é a inteligência, a organização dessas informações que agrega valor a um negócio mais do que outro, por exemplo. Então, quando a gente tem essa vedação dos dados, a gente tem outros insights. Além do cadastro positivo em si, a gente está falando, no fundo, por exemplo, de vieses discriminatórios em inteligência artificial, porque essa avaliação de crédito, a gente está falando do cadastro positivo, que é um registro em tese simples, mas ele vai ser usado para o que a gente fala que é o score de crédito, e aí esse score de crédito vai ter outras variáveis. E muitas dessas variáveis que a gente trouxe aqui, como as informações sensíveis, têm um potencial gigantesco de gerar um viés discriminatório. E excessivo, porque qual é a relevância dessa informação para análise de crédito? Que diferença faz orientação sexual para análise de crédito? Então, essa é uma reflexão que a gente já pode deixar aqui no radar, porque ela vai aparecer mais adiante, né, Rafa? Exatamente. Eu acho que vale, efetivamente, ter essa percepção para as instituições internas. Sempre pensando na formação e na formatação de um produto. Eu não sei como é que vocês estão no dia a dia, e até vale, né? Aqui, quantos de vocês aqui atuam dentro desse contexto de fintechs ou de tecnologia? Porque isso eu acho que é dia a dia, né? Sempre vai pingar uma informação. Ah, mas eu preciso de um pouquinho mais de informação, mas eu preciso de um pouquinho mais de dados, sobretudo em relação a como o meu cliente está consumindo no mercado. Mas será que essa é a ferramenta correta para fazer esse tipo de solução que você precisa implementar na sua companhia? Nós temos o contexto, desculpe, do Open Finance, por exemplo, que pouco é utilizado. Talvez não seria formatar isso para os seus clientes, entregar ali. E aí, quando eu digo formatar, é uma comunicação. A gente tem sempre a expectativa de, putz, eu tenho que subir uma layer nova dentro do aplicativo, criar uma. Não, cara. Às vezes o básico bem feito funciona. Vai lá, faz um e-mail, faz uma cartinha, gera uma campanha, vamos criar adesão, vem pessoal, entra aqui, vamos, enfim, motivar as pessoas para que elas realmente consumam os produtos da companhia de vocês. E aí, pensando nisso, nós temos algumas regulações, mas antes de falar aqui das regulações, acho que vale, né, Kiara, falar um pouquinho do contexto também do cadastro negativo, que daí sim, efetivamente, é aquele histórico, como a Kiara trouxe, sobretudo em relação aos maus pagadores, as pessoas que estão inadimplentes dentro do contexto da sociedade. E aí, quando nós falamos do cadastro negativo, estes cadastros, eles permanecem ali, né, com um histórico, né,
de 5 anos, que é o que traz dentro do CDC, mas eles podem permanecer por até 15 anos. Então, as informações de cadastro permanecem por 15 anos, os apontamentos, sejam de adimplemento ou inadimplemento, mas os apontamentos lá, como eu mencionei no SR, quando vocês olham no registrado, eles só podem ficar por 5 anos, que é o que as pessoas eventualmente falam, poxa, mas aí caducou, não é caducou, né? Prescreveu o período em que a empresa poderia efetivamente te cobrar, e aí ela também não pode mais ficar mantendo aqueles apontamentos dentro desses registros, para que você possa constituir também um novo perfil de crédito. Acho que valia esse apontamento para que nós pudéssemos entrar aqui dentro dessa relação da regulação, né, desses bureaus, né, a gente chama de bureaus de crédito. Mas olhando para o contexto de bureau, né, é uma palavra que vem ali de origem francesa e a condição dela efetivamente é centralizador. Acho que é o que tem que ficar na nossa mente hoje. Sempre que você pensar em bureau de crédito, você vai pensar num centralizador de informação, um facilitador que busca informações em diversos locais e aí ele determina efetivamente como essas informações serão transmitidas para outras pessoas. Sabemos aí de algumas discussões que tivemos no passado, sobretudo em relação a alguns desses que vendiam uma estrutura de cadastro, houve decisões, a gente podia até ter apresentado aqui, mas existiram decisões impedindo esse formato de tratamento de dados, os quais também julgava aquele momento, talvez, olhando para o contexto específico, posso até mudar a minha opinião, mas julgava excessivo realmente, ou seja, você pagava R$ 1 e obtinha um cadastro total do RAF. Será que era razoável? Será que era necessário? Indicava-se uma necessidade, uma finalidade específica? Eu estou efetivamente construindo um perfil de crédito? Lembra lá dos critérios? Eu estou olhando para os critérios que efetivamente instrui a formatação dos bureaus de crédito? Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente olha para isso, né, nós temos a característica do Código de Defesa do Consumidor, né, que os serviços de crédito, eles estão, né, para o mercado como uma proteção, por assim dizer, né, porque eles constituem um banco de dados com informações relativas às pessoas e também sobre os interesses daquelas pessoas, como elas se relacionam, e aí acabam efetivamente transmitindo o interesse público. Isso é um ponto interessante, porque o próprio CDC traz para nós sobre a obrigação dessas pessoas serem informadas em relação à inclusão dos seus dados dentro de bancos de dados. Aqui nós estamos falando de uma lei de 1990, nós não tínhamos aqui ainda LGPD, não tínhamos Marco Civil, não tínhamos nada dessa estrutura, nem a lei do cadastro positivo. Mas o legislador lá atrás, quando fomentou, ele já pensava, ele já tinha uma percepção sobre o mercado, e ele já pensava que seria um problema a privacidade das pessoas, incluir pessoas dentro de bancos de dados, encaminhar cartões de crédito para essas pessoas, sem que elas minimamente tivessem sido informadas e ou tivessem consentido com essas ações. Então, o CDC ali lá atrás, ele já determinava o direito dos titulares efetivamente de solicitar uma revisão. Mas como assim, Rafa, uma revisão? Sim, eles eram incluídos, comunicados, legal, mantenham os meus dados. Mas quando eu bato os olhos lá e vejo, puxa, o seu score está em, sei lá, um score de 0 a 1000, né? Também é um ponto importante de ter essa percepção. O seu score está em 300. Mas por quê? Então, você tem o direito de entrar em contato e pedir uma revisão. E lá ele vai trazer uma estrutura a você sobre os períodos em que você teve de adimplemento, de inadimplemento, quais foram as suas principais relações com o mercado frente à aquisição de crédito. Isso tudo impacta para a evolução ou involução do seu crédito. E aí, os dados negativos, como eu mencionei, eles devem prescrever em 5 anos. Isso está lá no CDC. Mas não necessariamente as empresas realizam isso. Eu acho que isso fica como uma tarefa também. Para vocês que às vezes fazem essas gestões de inadimplência ou faz gestão de carteira, de crédito, é interessante ter essa percepção. Porque às vezes vocês acabam sofrendo aí algumas ações judiciais ou multas em razão de algo que poderia ter sido considerado dentro de um calendário, uma simples comunicação com os birôs, né? E as cobranças elas devem ocorrer sem nenhum tipo de constrangimento. Aquelas ligações semanais, diárias, né? Por assim dizer, né? A cada 20 minutos a pessoa recebe uma ligação. Teve um caso, inclusive, de uma mulher que num dia ela recebeu acho que 280 ligações. Aí ela recebeu um dano moral, porque ela tinha um parente doente, e aí, em razão disso, ela já estava com alguns transtornos e acabou piorando. Então, quando vocês forem formatar uma estrutura de cobrança em relação ao cadastro negativo, tenham essa percepção também, né? Quando for dar os pareceres sobre o formato, quais são as notificações que precisam ser enviadas, quais são os prazos que devem ser observados e quais são
né, quais são os períodos em que essas pessoas podem ser contatadas, porque durante o dia também temos ali uma limitação de horário, por hora eu não me recordo agora, mas salvo engano é no horário comercial, acho que das 8 às 18, das 8 às 17, então tudo isso também tem que ser observado dentro do contexto desses bureaus de crédito. E aí a gente tem aqui a questão da LGPD, né, sobre, tá, mas e aí, como é que eu vou tratar dado pessoal em relação à regulação, né, dos bureaus de crédito? Obviamente, nós temos ali uma base legal que qualifica essa utilização, que é de proteção ao crédito. Poxa, a gente tem ali outras 10 bases legais. Será que não seria interessante usar, sei lá, cumprimento de obrigação legal, regulatória, execução de contrato? Cara, vamos facilitar. A gente já tem uma base legal que institui essa condição. Você está dentro dessa situação? Aplica ela. Né? Por que eu digo isso? Porque a NPD, lá no artigo 37, ela pode eventualmente requisitar, né, os mapeamentos de dados pessoais, que é onde você efetivamente vai apontar essas condições. E se lá você demonstrar que há uma utilização secundária para os dados que foram coletados com a finalidade específica para a composição e gestão de dados de pessoas negativadas ou para a composição de gestão de crédito, talvez não faça tanto sentido essas informações para ela e você possa ter que sofrer aí e responder um processo administrativo desnecessariamente. Então, acho que aqui é muito mais, até porque a gente ainda está aprendendo, né? Mesmo que a gente já tenha aí 6 anos da LGPD, a gente já está aprendendo essa condição de bases legais, as bases secundárias. Antigamente se usava muito, porque a gente, putz, pô, aqui cabe execução de contrato, mas cabe também, eventualmente, proteção ao crédito. Aí as pessoas falam, pô, mas eu não sou um birô, não sou um banco. Será que faz sentido realmente eu utilizar a base da proteção ao crédito? Aí você tem que olhar, lembra que a gente falou lá naquela aula, da última aula, a condição factual. Você vai olhar para aquele fato e para aquele tratamento de dado. Se ali efetivamente você tem uma estrutura de cobrança, onde aquela área específica faz toda a gestão do crédito daquela empresa, em que pese você não seja uma empresa que esteja instituída dentro do ambiente financeiro, a atividade que você está prestando é para proteger o crédito da sua empresa. Possa ser que seja aplicável, sim, para além da execução do contrato. Mas, obviamente, vale a análise factual daquela atividade. E vale notar, né, Rafa, que é uma jabuticaba essa proteção ao crédito, né? Isso é uma invenção nossa e que é exatamente o que o Rafa colocou super bem. Ela traz uma realidade, uma necessidade brasileira. É a nossa experiência com o cadastro, com o registro, gestão de crédito, que levou a ter uma base legal super específica. Porque na prática, a gente poderia até considerar, do ponto de vista do legislador, até ajustar para que a proteção ao crédito fosse uma espécie de exercício regular de direitos, porque não deixa de ser. Se eu tenho um crédito constituído, eu posso exercer o meu direito de cobrá-lo. Então, a gente percebe que houve um destaque do legislador com o intuito realmente de deixar claro que é por uma avaliação de crédito. Ah, isso aconteceu simplesmente porque é relevante? Não, porque teve lobby, né? Claramente, mas acho que vale a pena a gente manter no radar uma análise também histórica do porquê que essa jabuticaba apareceu, né, Rafa? Sim, e eu não queria entrar nesse ponto, mas já que você falou, então a gente vai falar, vou me aproveitar. Assim, pessoal, quando a gente começou a discutir esse contexto de base legal da proteção ao crédito, ninguém queria falar disso, ninguém queria colocar, porque quando a gente fala do GDPR, não se tem essa estrutura na Europa. Então, como a gente fazia meio que um copy-paste, né, um copy-cole para cá, a gente falava, caramba, eu não sou tipo uma Equifax, não sou uma SPC, não sou Serasa, não sou um banco, não sou uma empresa do ramo financeiro, eu não tenho proteção ao crédito. Então, eu não devo usar essa base legal. Como a gente tem aqui a execução de políticas públicas e pela administração pública, que é uma base legal que, por sua vez, ela é muito específica, né? Quem vai utilizar é muito específico. Mas só que daí foi formatando isso que a Chiara trouxe. Poxa, tá bom, então já que a galera quis habilitar todos esses birôs, todos esses bancos de dados, possivelmente, se eu tenho uma estrutura interna que efetivamente entregue esse serviço num formato transparente, é possível que eu me valha dessa base legal. Mas como a Chiara, eu também me atenho a dizer que o exercício regular de direito é plenamente aplicável, a execução de contrato depende da situação também é aplicável, porque se for para aquela pessoa em específico, né, porque o finalzinho do inciso 5º lá, né, da LGPD, se vocês observarem, ele fala que necessariamente a pessoa precisa fazer parte daquele contrato. E aí
a depender da situação, nem sempre aquela pessoa faz parte diretamente daquela relação jurídica. E aí você fica, nossa, porque pode ser um representante legal de uma empresa, enfim. Mas dentro desse cenário, é interessante ter essa percepção. Vai lá, Sibeli, por favor. Diga. Eu queria trazer para vocês a seguinte situação. Eu entendi o conceito de birô, né? Que precisa ser uma empresa privada especificamente autorizada, que ela vai ter ali toda aquela questão das informações que vocês comentaram sobre concessionárias públicas, enfim, desse tipo de consumo. Mas a gente sabe que no mercado existem empresas que fazem um agrupamento de dados públicos com a função também de avaliação de risco de crédito. E aí, a minha dúvida é como isso se enquadra, sabe? Porque não encaixa no bureau de crédito que vocês comentaram, mas ao mesmo tempo também tem essa função. Por outro lado, a gente tem a questão do uso das informações públicas, que também não podem, né, ter ali um desvio de finalidade, enfim, toda essa questão. E aí é isso, assim, se a gente poderia fazer essa análise fática para ver se caberia ou não análise de crédito, se baseando aí se haveria um excesso ou não, mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm sentido, porque eu vejo que realmente não tem muita coisa escrita sobre o assunto. Show, super obrigado, Sibeli. Essa é uma discussão também que efetivamente vai ser factual. Porque quando a gente fala, né, da constituição dos bancos de dados, se vocês olharem aqui, vamos voltar alguns slides aqui, a gente tem efetivamente uma estrutura das fontes. E a discussão que vai se dar para essas empresas é qual é a formatação e a estrutura deste banco de dados. E aí, essa é uma responsabilidade que você deve ter quando você formatar lá o seu contrato de transferência de dados pessoais, a gente chama comumente de DPA, de ter esse questionamento sobre a responsabilidade desse agente aí em apresentar a legitimidade do tratamento desses dados. Porque como é que eles fazem? No fim do dia, eles se avalem aí de diversos termos de uso. Tem um tema que tá estourando, eu posso até falar porque já foi noticiado. A Disney, por exemplo, teve um incidente lá em relação a uma pessoa que comeu nozes e morreu, infelizmente. Só que daí ela tá falando que vai levar isso para uma câmara arbitral, porque ela tinha o Disney Plus mais e disse que sempre quando ela tivesse uma demanda com a Disney, ela se valeria de uma câmara de arbitragem. Vejam vocês, ela estava no Disney Plus, mas por isso que é importante ler os termos de uso. Só que ela sofreu um acidente lá no Magic Kingdom. E esse acidente ela evoluiu para um óbito. Então, eu volto com a sua resposta. Olha, o mais importante é a constituição factual desse banco. Como é que ele trouxe todas essas informações para dentro de casa? É isso que a gente costuma dizer. E aí, você, quando fizer o seu DPA, você vai responsabilizá-lo para que ele tenha efetivamente a gestão e a legalidade na transferência dessas informações. E, sobretudo, que você pegue apenas dados estatísticos. Então, você bate no banco dele com o CPF e esse CPF não te devolve mais dados, mas ele te devolve dados estatísticos. Aí aqui é, de novo, uma dica cultural de quem faz contratos nesse sentido. Por quê? Porque se você efetivamente qualifica o seu banco de dados com os dados que essa pessoa possui, você não sabe efetivamente de onde ele trouxe esses dados e se esses dados estão qualificados para atender as finalidades pelas quais eles foram constituídos lá atrás. E aí você está incorrendo em uma infração perante a LGPD e, inclusive, perante ao cadastro positivo. Talvez não diretamente ao cadastro positivo, como você bem diz, talvez eles não se qualifiquem em todas as condições, mas eles podem tratar dados. Tratar dados, a LGPD não impede tratar dados. Mas qual é a formatação disso? Será que ele tem diversos termos de uso com parceiros que constituíram esses bancos de dados e aí, em razão disso, ele tem aquele monte de informação? A gente sabe que eles pegam informações publicizadas e aí eles fazem, né, um tipo de raspagem de dados e vão alimentando essas informações, né? A gente chama de web scraping. Inclusive, tipo, a Receita, por exemplo. Putz, você pode bater lá. Só que para você fazer esse tipo de raspagem de dados, você tem que assinar um termo específico de que você não vai tirar, por exemplo, o site dos caras do ar, porque você está fazendo muitas chamadas ou está fazendo muitas solicitações. Então, é um pouco complexo, assim por se dizer. Sanear uma base dessa, assim, cara, todas as vezes que tive a oportunidade de trabalhar numa situação como essa, eu sempre disse: a gente não vai sanear nenhuma base dessa porque eu não quero ter contato com esses dados, porque é humanamente impossível. Esse cara possivelmente tem dado lá de 1900 e bolinha, ele não sabe de onde veio. E aí você vai se valer do quê? De um dado estatístico. O artigo 12 fala que dado estatístico é toda aquela informação que não constitui um dado pessoal. Então, se você, em que pese você manda ali uma qualificação, entre aspas, do seu titular, ele vai te devolver um dado estatístico. Rafa, mas o problema é que eu mandei um dado do meu titular.
Tá, então você vai escolher um dado que seja menos intrusivo, porque se eventualmente tiver uma violação de dados, essa violação não partiu diretamente de você com uma informação direta dos seus titulares. Mas, assim, é bem factual, por assim dizer. Mas, Chiara, se quiser complementar, por favor. Não, excelente. Eu acho que a pergunta é muito boa. Eu acho que alguns pontos que, reforçando, acho que o Rafa foi muito feliz na fala dele, porque todas as oportunidades que eu lidei com isso também foram muito parecidas, porque para você ter efetivamente gestão da fonte, você precisa ter segregação do ambiente. Porque, e tem várias nuances nessa conversa, né? Tem a nuance de proteção de dados, que é o desvio de finalidade, ter uma base legal apropriada, manter a expectativa do titular, o tratamento estar alinhado à expectativa. Então, tem todo esse recorte da proteção de dados. Tem o recorte do cadastro positivo e do cadastro negativo, a depender do tipo de informação e de onde ela foi obtida. E tem um terceiro recorte aqui, que eu também acho que é muito. Aliás, mais 2 recortes para ser fiel à realidade, né? Um que é de propriedade intelectual. Vamos lembrar, e aí vale um parênteses. Lá na LPI, base de dados também recebe, não só na LPI, né, mas na Lei de Direito Autoral propriamente dito, recebe a proteção de direito autoral por conta da organização, da atividade criativa, de organizar os dados daquela determinada forma com aquela correlação. Então, quer dizer, você não só tem a linha ali do titular, da expectativa e da finalidade com o titular, como você tem também da legitimidade do titular de direitos de propriedade intelectual em cima da base. E o quarto ponto que eu também acho que tem que manter no radar e em linha com o que o Rafa falou do web scrapping. Quando a gente pensa na raspagem, a gente está falando de uma violação contratual. Todas essas fontes têm os seus termos de uso. Então, essa nova utilização pretendida está alinhada aos termos, contratos, políticas da fonte, né? Então, tem vários aspectos a serem analisados nessa situação, tá? E do ponto de vista prático, é difícil. Acho que essa é a resposta mais honesta. É muito difícil, porque, como o Rafa disse, primeiro que as coisas se misturam, segundo que você não vai ter segregação de ambiente, porque o valor está justamente na combinação e no cruzamento, e terceiro, que se a gente for olhar presente e futuro, a gente está tratando basicamente de inferências, a gente está usando algoritmo para essas análises. Então, tem um bloco de informações que não foi coletado de lugar algum, que na verdade foi criado, foi inferido a partir de dados pré-existentes que podem ser reais ou não. Então, é um tema super complexo, mas que é muito crescente até pela busca de monetização de dados, de uso secundário, né? Boa. E daí tem um contexto também de segredo comercial, né? Porque se Sim. você está sobre esse formato que a gente falou aqui, Sibeli, no fim do dia, esse cara, se você exigir muitas especificações sobre a constituição do banco, ele vai pingar nisso. Putz, é segredo comercial, eu instituí por meio de XY algoritmos, bati nessas e nessas bases. Eu tive um caso bem interessante sobre raspagem de dados em relação ao Denatran. E por incrível que pareça, a qualificação para você ter informações em relação ao Denatran, você precisa se habilitar, se qualificar, e tem empresas específicas no mercado que entregam essa solução, essas APIs, para que você possa efetivamente fazer essas consultas. Ou seja, esse formato que a gente conhece, que as pessoas vão pingando e fazendo as consultas diretas ali, plugam uma API e vão fazendo essas consultas, é uma violação contratual, como assim disse a Chiara, né? Então, ter atenção sobre essa formatação. Sempre quando chegar um projeto nesse formato, esse tipo de consulta em massa, vale sempre ter essa percepção de quais são as indicações descritas no termo de uso, como é que está o formato desse contrato, quais foram os contratos de transferências de dados instituídos, se essas informações elas vão ficar dentro da sua empresa, mas elas serão repassadas para subsidiárias, você precisa fazer um outro tipo de contrato também, porque lembrando, pessoal, não é porque você está dentro de uma estrutura, de uma matriz, aí você tem uma subsidiária, você pode fazer esse compartilhamento direto de dados, tá? Você precisa ter uma estrutura, documentos específicos para fazer esse tipo de formatação. Mas basicamente é isso. E aí, por fim, né, a gente fala aqui da alteração lá da Lei Complementar 166, em 2019, que ela instituiu as fontes, como as instituições financeiras e as empresas do varejo e afins. Ela trouxe a modificação no conceito de consentimento, ao invés de você dar o consentimento para entrar, você faz tal qual é no legítimo interesse, então todo mundo está lá dentro, quem quiser sair, que peça para sair. As informações de adimplemento, elas não podem passar de 15 anos, tá vendo? Como eu mencionei. Então,
por mais que você esteja ali, tem um período, né? Uma temporalidade específica para que ela possa ficar ali dentro. Então, isso também é importante para vocês terem a percepção da operação. Porque às vezes a gente sobe uma redundância, não, é só um dadozinho que vai ficar ali. Mas, cara, é interessante você fazer efetivamente esse apontamento lá no seu mapeamento e instituir também a periodicidade da coleta e da manutenção dessas informações. As consultas automáticas relacionadas à nota de crédito também foi instituída a partir da lei complementar, e também a abertura das informações positivas através do consentimento do tomador de crédito. E aí, aqui é aquele contexto, né? Você até tem um score, mas às vezes o score que você possui, nem sempre todos os tomadores de crédito têm acesso, tal qual lá no Open Finance, né? Isso tudo em razão da Lei 105. Então, aqui ele só vai passar uma característica de dados estatísticos, né? Ele passa algumas informações, mas não diretamente dados pessoais. Caso você dê o consentimento, aí sim, abre-se toda aquela estrutura e aí, enfim, você evolui para dentro do contexto das informações positivas através do consentimento. Aqui, a gente vai passar rapidamente nessa frente, mas é uma frente muito importante, que é a do Banco Central, né? Qual que é o papel do Banco Central frente à estrutura dos birôs de crédito hoje? É tudo isso que a gente falou, né? Ele vem para regular e supervisionar, ou seja, ele traz ali algumas resoluções, alguns atos normativos efetivos e específicos para essa condição. A gente até trouxe aqui, voltando um slide, né? A gente até trouxe algumas aqui, mas, por exemplo, a resolução 6, a gente comentou na última aula. Se vocês observarem, essa resolução, ela fala sobre gestão de fraude. Ele trouxe também a 343, que é um complemento da resolução 6, que é o formato como essa estrutura vai ser instituída. Ou seja, como é que essa ferramenta ela vai ser aplicada na prática para que as empresas possam conectar lá os caminhos, né, as APIs, para poder puxar as informações. Então, tudo isso é possível observar que ele tem se movimentado, tem o SCR para fazer essa gestão do superendividamento e também a gestão de qualificação do crédito no mercado, né? Então, tem uma ação assim bem efetiva do Banco Central em relação à regulação. E a supervisão, por sua vez, é obviamente observar se essas instituições elas estão tratando essas informações num contexto ético, né, sobretudo de proteção aos dados pessoais e prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, porque aqui também se tem essa grande discussão sobre as considerações relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro. Também a instituição da proteção ao consumidor, né, num critério de transparência, como a gente mencionou lá atrás, né? Putz, é muito interessante esse histórico do SR. Quantas vezes você nem sabia que tinha uma conta em um banco, ou nem sabia que tinha uma dívida com determinado órgão, e através desse birô do próprio Banco Central, você consegue acessar lá e fazer essa consulta e ter essa informação. Isso é relevante, como eu mencionei lá no começo da aula, no contexto, por exemplo, de um apontamento indevido, né? A gente tem também o monitoramento do risco de crédito. Essas informações é o que eu falei. Putz, você está fazendo autofinanciamento, está pegando limite do teu cartão, está pegando limite do teu banco, tudo isso vai entrar para o teu histórico de crédito e vai, lógico, né? Se você for adimplente, legal, mas por um período, querendo ou não, você está tomando mais crédito do que você tem ali de recurso, a não ser que você tenha muito recurso eventualmente investido, e aí isso talvez equipararia às suas condições. Mas na maioria das vezes, essa não é a realidade. E aí é o motivo, efetivamente, do teu histórico ter baixado, o teu score de crédito ter caído, por conta, efetivamente, dessas condições, né? Ali, quando a gente olha as condições consolidadas, os próprios birôs também reportam para o Banco Central, tá, pessoal? Essas informações. Então, não são só as instituições financeiras, tá? Mas, a passo que essas informações são atualizadas, elas também sobem para o SCR. E, por fim, as auditorias e inspeções, que é uma característica do próprio Banco Central para garantir efetivamente a estabilidade do ambiente financeiro e a transparência sobre as operações de crédito. Tá, legal. Mas e aí? Quais são as responsabilidades dos birôs? Afinal, a gente falou até aqui sobre o formato, como é utilizado, quais são as ações que nós precisamos ter cuidado. Mas e os birôs? Quais são as responsabilidades deles? Lá na Lei 12.000... Ai, me esqueci agora o número dela, que era. A gente tem ela aqui, peraí, pessoal, eu vou falar. 12.414. Isso, que é do cadastro positivo. Lá no artigo 5º, ela menciona
o que pode e o que não pode. A gente já falou boa parte aqui, que é a estrutura dos dados que não podem ser coletados, a formatação dessas informações, mas vale vocês colocarem no radar aí para uma consulta posterior. Mas aqui a gente trouxe algumas coisas, né, sobre a responsabilidade sobre as obrigações de reporte, a estrutura, a manutenção das informações no contexto seguro, a coleta e o armazenamento desses dados, observando sempre a transparência e a eticidade do tratamento dos dados em relação à não formatação de nenhum tipo de viés, sobre as pessoas que estão sendo qualificadas, lembrando que a ideia aqui não é qualificar pessoas, mas sim a condição em que essas pessoas efetivamente se relacionam com o mercado, transparência e acesso, dando a essas pessoas a possibilidade de acessar as informações e quais são as informações que sobre elas estão sendo tratadas por um meio facilitado, claro, transparente e objetivo, como nós falamos ali em relação aos critérios instituídos do cadastro positivo. Nós temos também aqui a condição da conformidade com a legislação. E aí aqui pega muito, né? Porque quando a gente pensa a conformidade com a legislação, a gente tem um arcabouço lá do próprio CDC, a estrutura da LGPD, a lei do cadastro positivo e algumas outras leis que permeiam esse ambiente. E como é que eles vão formatar toda essa estrutura para que se possa efetivamente atender todas as legislações e para que não se tenha um conflito, né? A gente discutiu bastante aqui em alguns minutos sobre, putz, será que faz sentido todas as empresas, mesmo essas empresas não sendo birôs de crédito, adotar a posição, então, de uma base legal de proteção ao crédito? Cara, condição factual. Será? Talvez não seja tão aplicável para uma. Melhor usar ali a questão relacionada à execução de contrato e ou a uma condição de prevenção a uma demanda judicial, enfim. Mas tudo isso vai depender de uma condição factual, porque ali nós temos também um atendimento a uma legislação. Nessa mesma condição, nós temos a percepção de que a gestão de fraude e a prevenção à lavagem de dinheiro é algo substancial nesse ambiente, né? Todas as vezes que nós falamos assim, tipo... Tchau, querida, vai com Deus. Eu ia desligar aqui para não atrapalhá-los, mas vocês estão em excelentes mãos. Então, até a próxima aula. Obrigada, Rafa. Valeu, Chiara. Bom descanso. Obrigado. E todas as vezes que nós falamos disso, nós estamos a dizer que é necessário mantermos uma estrutura tanto de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, quanto à organização do sistema financeiro, né? Nós temos também a questão relacionada à segurança da informação. Nós já falamos, inclusive, na aula anterior, sobre uma resolução específica sobre a contratação e a formatação desses agentes, né? Então, sempre quando forem contratar um ambiente em cloud, ou um ambiente em nuvem, que trate dados financeiros ou informações relacionadas aos birôs de crédito, é necessário olhar para a 4658, que é uma resolução do Bacen, e efetivamente ela traz ali algumas condições específicas sobre essa formatação. Além disso, os relatórios, né? Poxa, quais os relatórios? Relatório de impacto, os relatórios efetivos frente ao mapeamento dos dados, os relatórios quanto aos riscos relacionados a cada uma daquelas operações, para que possamos ter aí tanto o contexto das auditorias internas, que entregam ali eventuais apontamentos e sugere algumas atenções e ou soluções para aquelas demandas, como também eventuais auditorias do próprio Banco Central. E aí, por fim, essa é uma das mais importantes, é a condição, né, de inclusão dentro do contexto positivo e negativo, tanto a exclusão. A inclusão para a formatação e desempenho da estrutura de crédito dessas pessoas dentro do mercado. Nós temos lá que não é necessário mais o consentimento, então tudo bem, a gente segue aqui. Mas nós temos também o contexto das obrigações legais, de exclusão, tanto no positivo quanto no negativo, obedecendo, inclusive, os prazos que são demandados. Então, aqui eu acho que vale aí uma anotação em destaque, sempre quando vocês estiverem numa situação como essa, para que não se tenha nenhum tipo de violação e aí eventuais ações judiciais relacionadas a essas demandas. Até aqui tudo bem, pessoal? Algum questionamento? Perfeito. Valeu, Ana. Legal. Aí aqui a gente tem uma estrutura recente do Banco Central, até numa cooperação técnica com os birôs de crédito, né? A gente tem aqui algumas que operam aqui dentro do Brasil, a Serasa, Boa Vista, SPC, a Cloud,
e aí temos a Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Acho bem legal vocês anotarem a Associação Nacional, porque lá ela tem diversos estudos, tanto sobre o cadastro positivo, quanto essa formatação da estrutura dos birôs, sabe? Tipo, então, sempre que tiver necessidade de fazer uma consulta, uma validação, lá tem muito material. E aí, o interessante é que dessa cooperação técnica, alguns acordos foram firmados, né, ali em abril de 2023, e trouxeram ali algumas questões específicas, como, por exemplo, os birôs ali compartilharam, né, com o Banco Central, em específico, alguns arquivos, né, com os dados positivos de empresas de serviços continuados, e, enfim, as telecoms também. Então, isso tudo facilita, lembra quando a gente falou do SR, a essa estrutura e essa demanda por um dado, por assim dizer, mais atualizado, né, garantindo especificamente a aproximação com a transparência e a efetividade dos serviços que são prestados. Porque, no fim do dia, a gente acaba entrando dentro de uma condição muito complexa quando a gente fala em relação à gestão do crédito, né? A gestão de fraudes em relação à concessão do crédito. Porque nós precisamos que os produtos eles sejam viáveis, né? Que eles sejam entregues ao mercado, sem que eles tenham muito atrito, por assim dizer. E aí, todas as vezes que nós atribuímos uma porta a mais dentro dessa condição, nós acabamos atribuindo talvez uma fonte de dificultador para os clientes finais. E essa não é a ideia efetiva do Banco Central. A ideia é que se expanda e evolua efetivamente a concessão desses créditos. Então, o Bacen, por sua vez, também, dentro dessa cooperação técnica, passou a compartilhar as informações positivas contidas lá no SCR. Então, observem, lembra, a gente já falou desses dois momentos, tanto dos birôs, como é que é constituído toda aquela estrutura e aquele arcabouço das informações que vem dos serviços de telecoms, dos serviços de prestação continuada ali, como água, energia, concessão de gás. E, por um outro lado, o Banco Central também tem essa estrutura lá no SR, se vocês fizerem as consultas, em relação ao adimplemento e ou inadimplemento das pessoas frente à concessão de crédito, o autofinanciamento e afins. Tudo isso estrutura de uma forma concentrada a estabilidade em relação à percepção dos dados e da entrega, né, desses resultados quando os birôs realizam. E aí é bem legal que, quando a gente olha, o Bacen teve a visão sobre 21 milhões de clientes com os dados nos serviços continuados, né, em relação às telecoms que foram transmitidas pelo cadastro positivo. E com base nessa entrega, os processos de monitoramento do risco de crédito e as pesquisas em relação às condições financeiras dos usuários passaram a ser mais direcionados, né? Então, eles já se iniciaram e eles passam a utilizar essas informações concedidas tanto pelos birôs quanto pelo Banco Central, atribuindo ali uma via de mão dupla. Então, eu acho que aqui fica mais por uma percepção em relação às ações do Banco Central, né? Como nós falamos lá atrás, que ele tem ali algumas condições, por exemplo, de regulação e supervisão e monitoramento do risco de crédito. Acredito que essa condição dos acordos firmados, eles ficam aqui no item 3, efetivamente dentro da condição de monitoramento e do risco de crédito, né? Utilizando as informações tanto de mercado quanto as informações que eles já possuem frente às instituições financeiras. Legal, mas dentro desse contexto, algumas situações foram observadas que precisavam efetivamente ser absorvidas pelo mercado, melhoradas e entregues como benefícios. A primeira delas é a condição de assimetria das informações, né? Nós temos aqui que algumas informações elas eram restritas efetivamente em razão da Lei 105, né? Que não dá a abertura para os birôs, sobretudo em relação a esses dados concretos. Então, informações relacionadas a duplicatas, emissores, os cartões, os credenciadores dos bancos, enfim, tudo isso ainda era muito restrito. E para que se pudesse melhorar, a sugestão que se teve dentro desse acordo de cooperação técnica foi que construísse ali um level playing field, né? Ou seja, que constituísse uma facilidade de compartilhamento das informações, padronizando efetivamente o modelo delas para que se pudesse constituir essa estrutura de banco de dados, né? E aí, tá, mas quais são os pontos aqui que remetem a uma determinada insegurança, por assim dizer? Nós podemos falar aqui no contexto efetivo de uma dupla negociação. Então,
poxa, eu estou aqui negociando uma estrutura de crédito com a empresa A, mas também estou construindo com a empresa B, e essa estrutura efetivamente me leva a um funil, que possivelmente pode me entregar, nesse mesmo momento, a consulta ou a entrega de crédito para a mesma pessoa sobre o mesmo objeto. E aí, para que isso não ocorresse, fizeram ali uma registradora de gravame. Inclusive, se não me engano, a B3 que faz a gestão dessa registradora. Então, por exemplo, gestão de veicular, né? Todas as vezes que tivesse um gravame sobre aquele veículo, ele ficaria dentro de um sistema que seria registrado e notificado para todas as unidades da federação, não se tendo assim os Detrans a possibilidade de registro de mais de uma propriedade sobre o mesmo veículo. Então, isso também resulta aí numa cooperação evolutiva, tanto no contexto de negociações mais robustas, quanto no risco de dupla negociação sobre o mesmo objeto, que é efetivamente reduzido. Ali, nós temos também a percepção de que quanto mais informações atualizadas, precisas e com finalidades específicas, menor a insegurança frente aos pagamentos. E como é que isso se dava no contexto passado? Se tinha uma dificuldade em relação ao controle desses pagamentos e também do risco de desvio desses fluxos. Então, com a possibilidade dos birôs terem um conhecimento da estrutura aqui do SCR, acaba que se tem aí a facilidade e uma certeza sobre a real expectativa daquele beneficiário quanto à liquidação daqueles valores. Então, se observarmos sobre os ativos financeiros que estão sendo negociados, essa é uma condição positiva, que se dá ali a um fluxo de liquidação adaptável e também que se qualifica para novos negócios. Mas tudo isso também tem uma característica bem interessante, porque nós evoluímos, então, para o que efetivamente é o credit scoring, né? Então, tá, mas... Ops. Tá, mas o que é o credit scoring, Rafa? Nós estamos falando do que efetivamente? Ops, tá indo aqui por um link. Peraí, pessoal. Probleminha aqui. Pô, agora foi. Peraí. Agora foi. Bom. Então, legal. O credit score nada mais é que um método desenvolvido para avaliação do risco da concessão de crédito a partir de modelos estatísticos. Lembra lá atrás que eu falei sobre os dados pessoais? Que necessariamente os birôs não qualificariam as pessoas diretamente. A ideia deles, obviamente, eles têm os dados pessoais, mas a ideia é entregar dados estatísticos sobre as pessoas que ali estão. Então, essa informação ela é considerada com diversas condições, né? E as atribuições elas são dadas dentro de uma pontuação que é avaliada sobre o consumidor. Geralmente, essa pontuação dá de 0 a 1000. E aí, aqui se encontra toda a condição, talvez, que precisa um pouco mais de observação. Quando a Sibeli fez aquela pergunta sobre, poxa, Rafa, eu estou buscando uma outra fonte aqui de dados que também qualifica os meus clientes ou os usuários e, eventualmente, eles são até assertivos. Legal, mas como é que ele constituiu esse score de crédito? Quais foram as fontes que instruíram para que ele pudesse efetivamente entregar essa nota a você? Porque é aqui que vai qualificar a legitimidade da utilização dessas informações. Tá, mas são dados estatísticos, não são dados pessoais. Mas lembra, eles entregam um dado estatístico, mas quando você recebe essa informação diretamente, você está qualificando essa persona dentro da sua instituição. Por mais que ele não te entregue as considerações efetivas das quais ele chegou naquele número, ele te entrega essa informação. Então, por exemplo, se o score daquela pessoa dentro desse banco aí, ou dessa empresa que faz esse data matching, tá, sei lá, 200, como é que ele chegou nesse score? Quais foram as ferramentas utilizadas? Será que não tem nenhum tipo de viés? Será que não tem nenhuma informação desatualizada? Observe que dentro do que nós trouxemos ali no slide anterior, em relação à cooperação técnica firmada com o Banco Central, hoje esses birôs aí de mercado, eles estão mais qualificados porque eles acabam tendo informações em tempo real, né? Eles acabam tendo uma quantidade muito maior de informações sobre um número muito maior de pessoas. Então, para fazer todo esse cruzamento e essa avaliação sobre o risco da concessão de crédito, ele acaba sendo
muito mais facilitada. E aí, assim, essa prática comercial, ela já foi discutida por diversas vezes, é simulada, nós vamos ver ali na frente que se tem uma súmula que fala sobre isso, mas na própria lei 12.000, né, do cadastro positivo 12.414, lá no artigo 5º, ela traz especificamente algumas condições que devem ser observadas quando da constituição desse score, que é a possibilidade efetiva do cancelamento do cadastro, ou seja, eu posso eventualmente sair dentro dessa estrutura de compartilhamento de informações, desde que eu faça a solicitação para aquelas empresas. Lembrando que isso pode ser ruim para mim, porque ao passo que as minhas informações não são transmitidas para esses bancos de dados, é possível que o meu score caia ainda mais porque eles não têm mais informações para restringirem essa consulta ou evoluírem esses estudos. É necessário também que eu tenha um acesso às informações que são tratadas ao meu respeito, a possibilidade de dizer que eu não quero que entreguem determinadas informações, por exemplo, o período em que eu quito as minhas faturas, se 10 dias antes, se no dia do vencimento, se com 5 dias. Observem, são informações que para nós são irrelevantes, mas que para o mercado são totalmente relevantes. Eles não precisam saber o seu tipo sanguíneo, precisam saber características genéticas, mas eles querem saber dentro do mercado quais são as formas que você realiza nessas atividades. Então, é possível que dentro de um projeto de vocês, em algum momento vocês tenham a capacidade de instruir a impugnação em relação a uma dessas informações. Digo isso porque é muito importante. Você constituiu ali sei lá, um produto de mercado e esse produto não tem a condição de realizar esse, a gente chama de opt-out, né? Mas, enfim, essa impugnação frente a uma condição, é possível que você tenha que tirar a pessoa, por exemplo, da base e ela já não faz mais parte daquele produto. Para você é um prejuízo, porque você perde uma persona, e para a pessoa também, porque talvez ela até queria continuar usando o serviço ou o produto, mas em razão dessa condição, ela acaba não sendo possível a utilização. Outro contexto importante é o conhecimento dos critérios, aqueles que nós mencionamos lá atrás, que eles sejam claros, objetivos e que apresentem finalidades específicas e também transparentes. Uma informação prévia, né? Então, que a comunicação da instituição deste score, né, ou do compartilhamento dessas informações, se dê com no mínimo 30 dias. Além disso, a possibilidade de revisão das decisões automatizadas. Esse ponto é bem legal, a gente vai falar lá na frente, mas a LGPD fala disso, mas lá atrás, em 2011, a lei do cadastro positivo já se posicionava a esse respeito, inclusive mencionando que é necessário a realização dessas revisões. Então, notem, putz, cara, constituiu o banco. De novo, vou usar o exemplo da Sibeli porque foi onde fez a pergunta. Se alguém fizer outra pergunta, eu uso o exemplo da outra pessoa. Mas, legal, usamos lá aquela empresa que ela trouxe. Os caras instruíram, formataram um perfil, mas eu não sei como foi formatado e eu entreguei para o meu cliente que ele está inapto para a concessão de um crédito. Quando ele pede a revisão disso, eu não consigo qualificar a razão dessa condição. Eu vou sempre dizer, eventualmente, que há um segredo comercial ou a condição não pode ser aberta em razão de X ou Y, caso eu não tenha condição de fazer isso. Mas nós sabemos que não é a melhor das hipóteses. Nós deveríamos efetivamente demonstrar quais foram as informações que resultaram nessa condição. E, por fim, descrever quais são as finalidades dos dados que são coletados, sempre determinando que são os dados necessários com finalidades específicas para que o tratamento seja realizado. Até aqui, tudo belezinha e também adequado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que veio alguns anos depois. Nessa mesma avaliação do risco de crédito, também deve ser respeitados os limites em relação à transparência e à privacidade das relações negociais. E aí, aqui vale a máxima, né? Nós temos aqui um negócio jurídico sendo formado entre uma pessoa e uma empresa. Essa empresa não pode efetivamente fazer contato como antigamente era feito, né? Vou ligar para o fulano ou Beltrano para saber se efetivamente essa pessoa é uma pessoa, um bom pagador. Nós temos mecanismos para que se possa instituir e qualificar essas pessoas e entregar essas informações, garantindo, então, a transparência, porque daí você diz efetivamente quais são os mecanismos utilizados, e a privacidade, uma vez que você não diz para o vizinho que o fulaninho está indo lá fazer o financiamento de um veículo, por exemplo, então, ou de uma casa. Mas
vocês rememorarem, no passado, muitas empresas se utilizavam desse formato, geralmente quando faziam aqueles créditos consignados à própria pessoa, né? Com a empresa, sem uma instituição de crédito diretamente. Então, esse é um ponto interessante que deve ser observado quando da instituição de alguma condição dessa no produto de vocês. E aí, seguindo aqui, a tão conhecida súmula 550, que vem ali atribuindo a utilização do score de crédito como método estatístico para avaliação do risco, inclusive dizendo que isso não constitui como um risco, né? Porque a dispensa do consentimento se dá em razão da necessidade de esclarecimento sobre as informações relacionadas àquela pessoa e a valoração da estrutura, tanto das fontes, considerando inclusive os cálculos e os métodos matemáticos utilizados para a formatação daquele perfil de crédito. Então, observe, lá atrás, em 2015, o STJ também já tinha um posicionamento no contexto de que, sim, é possível fazer essa análise estatística de se a pessoa está ou não adimplente ou ela possui um score específico para determinada aquisição de crédito. E apesar de, como a gente falou, né, de ser desnecessário, né, o consentimento do consumidor em relação à consulta, a informação ela deve sempre ser esclarecida frente às ações que são tomadas. Eu digo isso porque a gente tem a mania de colocar, não, eu vou colocar lá no termo de uso, eu vou deixar essa informação dentro da política de privacidade, ou então eu deixo aqui num checkbox embaixo e está tudo certo. Não, é necessário que ela seja esclarecida e que efetivamente demonstre quais são as ações que são tomadas para a concessão da formatação desse histórico de crédito. Porque, de fato, as informações pessoais são as que são valoradas para a constituição desse perfil. Então, reter qual foi a condição efetiva que levou à apresentação daquele score pode sim não transmitir ali clareza ou transparência para os titulares. E aí, quando a gente olha nesse formato, a gente tem também uma condição de exercício dos direitos, né? Porque os direitos, eles têm os seus limites. E eu não posso efetivamente demonstrar um abuso ao exercício desses direitos. É necessário, sim, que se dê transparência, que se aplique ali condições efetivas não discriminatórias à constituição do score de crédito, mas também a condição de preservação do modelo de negócio e também a condição de garantir, né, sobretudo, o formato da alocação dessas informações também deve ser observado. Quando nós falamos sobre a responsabilidade dos bancos de dados, das consultas, da manutenção, da segurança, da transparência, nós estamos aqui a dizer sobre efetivamente uma responsabilidade objetiva e solidária. Ou seja, nós precisamos considerar que o fornecedor de serviço, ele é responsável, sim, tanto pelos dados, quanto pelo banco de dados que foi constituído. Então, qualquer dano que venha a ocorrer com os titulares, ele vai responder objetivamente frente a esses titulares, seja em relação às informações que se mostrem excessivas, como nós falamos lá atrás, dados pessoais sensíveis, dados desnecessários, e ou cruzamento de informações das quais não se tem a informação e ou formatação de onde vieram esses dados, até mesmo uma possível violação desses dados pessoais, se demonstrada aí a utilização indevida dos dados. Lembrando sempre que a condição de atualização e manutenção de dados corretos também é um princípio da LGPD, mesmo estando lá no artigo 3º da Lei do Cadastro Positivo, ele também é um artigo da LGPD, quanto ao princípio de acesso e necessidade da utilização dos dados. Então, aqui a gente tem claramente que, nossa, constituir um banco de dados, quais são as minhas responsabilidades, quais são as minhas obrigações, como eu vou formatar, quais são os métodos de segurança que eu vou aplicar para que essas informações, eventualmente, não venham se perder. Se eu for consultado, instado frente a uma auditoria, eu consigo demonstrar a legitimidade para a utilização desses dados pessoais. Lembrando que a partir do momento que você traz informações para dentro do seu banco de dados, legal, eu estou entregando informações estatísticas sobre o fulaninho ali, mas se além dessas informações estatísticas, como nós mencionamos,
vier quaisquer outras informações, a partir do momento que você olhou para essa informação, você tratou o dado e você já passa a ser o controlador dessas informações. Então, ter uma gestão efetiva sobre quais são os dados pessoais que estão sendo tratados também é de suma relevância. E aí, quando a gente fala aqui, né, do contexto de Accuracy Fairness of Credit Reporting, nós estamos falando ali de algumas descobertas que o Congresso fez, sobretudo em relação ao sistema bancário, para que se tivesse ali um crédito justo e também relatórios mais precisos, né? Os relatórios de créditos imprecisos, eles apresentam, sim, prejuízos para a sociedade e também, né, efetivamente, para os titulares, para os usuários daquela rede, né? Uma vez que eles não transmitem taxas de crédito razoáveis, né? Você foi buscar ali um crédito e o seu crédito efetivamente não atingiu, né? O seu perfil não atingiu o limite esperado por aquela instituição para a aquisição daquele crédito, especificamente aquilo vai se impactar a eficiência daquele sistema bancário e resultar na não concessão do crédito ou na concessão de um crédito pior do que você poderia receber. Isso é importante para o dia a dia e para as relações que nós instituímos dentro das nossas organizações. Porque às vezes a gente, não, já tem uma ferramenta de mercado, ela é usualmente precisa. Mas será que ela realmente precisa? Será que as pessoas que estão utilizando dentro da minha instituição estão observando efetivamente os relatórios de um formato necessário, de um formato atendendo às finalidades pelas quais eles foram constituídos? Será que só as pessoas que devem observar essas informações estão recebendo essas informações? Então, ter essas informações é uma condição importante, manter essas informações é uma condição muito importante, mas saber tratar essas informações de um formato eficiente é o que vai conseguir consolidar aí, efetivamente dentro do mercado os melhores créditos, né? Uma vez que esse foi um mecanismo desenvolvido para investigar e avaliar a qualidade dos créditos que eram concedidos ali, né? A posição do crédito, a capacidade do crédito, o caráter e a reputação dos consumidores que eram submetidos a essa condição. Além disso, nós podemos dizer também que quando elas eram submetidas, né, as agências de informação ao consumidor assumiram um papel de, vamos dizer assim, de auditoria, né? Elas começaram a avaliar o crédito em relação ao consumo e também outras informações relacionadas aos consumidores, para que se pudesse ter efetivamente uma percepção sobre a constituição desses bancos de dados e também sobre a constituição da estrutura desse score de crédito. A gente diz isso porque essa formatação talvez não é tão conhecida, uma vez que são fórmulas matemáticas e estatísticas. E aí as pessoas vão se perdendo, né? Poxa, aqui no Biro A nós consideramos a informação X, no Biro B nós consideramos a informação Y, e aí todas as vezes que você vai buscar, que as pessoas vão buscar crédito no mercado, elas acabam impactadas pelas condições que são apresentadas. E aí a gente tem N fatores que podem efetivamente impactar o mercado, desde a condição de viés discriminatórios, né? Porque daí a gente afasta uma certa população do mercado. Nós temos hoje, sim, uma qualificação de pessoas que são caracterizadas como desbancarizados, ou seja, pessoas que estão à margem da sociedade, que não possuem nenhum tipo de acesso ao crédito. E aí, quando elas entram dentro dessa formatação, efetivamente elas são afastadas. Então, essa é uma condição que veio para garantir que as informações que eram apresentadas em relação aos consumidores, eles pudessem efetivamente apresentar ali uma responsabilidade, sobretudo com a imparcialidade e o respeito ao direito dos consumidores. Isso está muito próximo do que a gente faz aqui quando a gente olha para a característica tanto da lei do cadastro positivo quanto para o CDC e efetivamente para a LGPD, uma vez que a LGPD também já institui algumas condições, né? Tanto o princípio da não discriminação, o princípio da accountability, ou seja, as responsabilidades elas são sim atribuídas aos controladores. E aí, seguindo e já encaminhando aqui, nós temos uma condição efetiva sobre a avaliação de crédito e a proteção dos dados pessoais. Esse daqui foi uma condição assim, de muita discussão, né? Como a gente falou lá atrás, a gente tem uma base legal que hoje ela foi muito difícil de ser utilizada, e daí até faço a pergunta se algum de vocês já se depararam com ela nas instituições que vocês trabalham, mas todas as vezes que olhava, né, e a gente fazia os mapeamentos, fazia as análises, os relatórios de impacto, sempre se tinha muita discussão
sobretudo do formato, né? Uma vez que as empresas que foram instituídas para concessão de crédito ou para gestão de crédito, nem sempre dentro do mercado, as empresas que estão no mercado nem sempre foram instituídas para essa formatação. E aí talvez essa base legal ficaria restrita às empresas do sistema financeiro e ou econômico, né? Mas nós temos aqui alguns aspectos legais, né? Que é o contexto de eticidade, né? Um contexto de estrutura de um framework legal para garantir e requerir uma governança em relação às informações que são tratadas quando nós estamos falando de um score de crédito, né? Aqui, a World Bank Group trouxe para nós essa, esse paper, depois na próxima aula a gente compartilha com vocês o link, e ele traz aqui algumas condições, né? Então, a primeira delas é que a estrutura, né, de um credit score, né, ele precisa observar necessariamente a privacidade e a proteção dos dados pessoais, e que ele tem ali uma percepção de uma base legal e que ele cumpra um framework ético, ou seja, que ele não tenha viés discriminatórios, que ele providencie um acesso aos dados dos titulares, que eles possam minimamente ter a percepção de como eles foram qualificados, né? E aí a gente olha, poxa, mas Rafa, isso também está dentro da nossa legislação? Está dentro da nossa legislação, mas talvez não com um formato ou com um plano de trabalho tão bem instituído e endereçado. Quando nós falamos de explicabilidade, transparência e facilidade assim, na utilização esse score de crédito, nós estamos falando que essas decisões, basicamente, elas podem, né, ser qualificadas com base nesses 3 itens. Porque, por sua vez, obviamente, garantindo que as pessoas que ali estão não sofram quaisquer tipo de discriminação e ou quaisquer tipos de afastamento na concessão desses créditos. Mas, Rafa, como é que eu faço efetivamente para garantir que isso está acontecendo dentro da minha organização? Como é que eu faço para ter essa percepção que eu tenho, sim, um formato de trabalho ético, que nós temos as condições legais que foram instituídas aqui para tratamento desses dados, nós apresentamos ali, seja nos nossos termos de uso, seja na nossa política de privacidade, uma condição de explicabilidade. E aí, quando a gente fala de explicabilidade, não é trazer o algoritmo aqui, abrirmos o algoritmo e mostrar todas as condições das redes neurais e aquelas estruturas que formatam toda a explicabilidade, né, de um algoritmo. Nós estamos falando minimamente dos itens que instruíram o estudo matemático e estatístico. Notem vocês que isso é plenamente explicável. Eu peguei a pessoa da região A, considerei ela frente ao período de adimplemento das pessoas que ali residem, olhei para a característica do crédito está solicitando e também para a característica de crédito que ela tem de relacionamento com o mercado e entreguei a ela um determinado score. Então, nesse formato, você tem explicabilidade, transparência e uma facilidade da percepção sobre como essas condições básicas e as decisões são tomadas para a estrutura de um framework de credit score. E aí, beleza. Mas e o modelo de governança? Será que isso é importante mesmo? É super importante, uma vez que o modelo de governança que vai trazer a você quais são os riscos que vocês aceitaram enquanto companhia e quais são os riscos que vocês estão sendo submetidos, uma vez que todos eles estão alocados em cada uma das etapas. Lembrem vocês, a gente tem aqui uma conexão com um birô que traz os dados de um banco do qual eu não sei. Então, o primeiro ponto de governança aqui é instruir uma auditoria lá com essa sua empresa para considerar quais são as fontes de captação desses recursos, quais são os formatos que esses recursos chegam até vocês, quantas vezes vocês já sanitizaram essa base, quantas vezes os titulares efetivamente tomaram conhecimento sobre essas informações e que essas informações são compartilhadas, quais são os formatos, os termos de uso que vocês utilizam para apresentar para esses titulares. Olhem só, aqui nós falamos de 5 itens que se qualificam efetivamente para o modelo de governança. Então, legal, então eu bati aqui, fiz uma pequena auditoria frente a esse parceiro de negócio e já questionei, legal, ele já me trouxe, fala que esse uso ele é legal através do aceite que esse titular deu dentro de um termo de uso. Passem a observar com mais frequência, como eu trouxe aqui no começo, né, o exemplo lá do Magic Kingdom, né, e do Disney Plus+, que, poxa, a mulher deu aceite para um termo de uso, para uma finalidade, que era talvez assistir os canais,
mas sem ela ter a percepção, ela disse também que para todas e quaisquer outras ações que ela tivesse, e demandas que ela tivesse relacionada com a Disney, ela levaria para uma corte de arbitragem. Ou seja, olhando para o nosso contexto, às vezes esses birôs, né, eles se qualificam com base nesse aceite. Será que esse aceite realmente não é um aceite claro? É um aceite objetivo? É um aceite transparente? É um exercício que fica para vocês no dia a dia. E quando eu digo que isso vai pingar, é porque pinga. Porque, poxa, chega para ontem, vocês precisam formatar esse contrato, vocês precisam fazer essa análise. E aí, aonde que eu vou consultar? Você vai devolver para quem está te vendendo. Legal, cara, você tem essa solução, a gente quer fechar com vocês, a gente quer vocês próximos a nós, mas a gente precisa saber também quais são as finalidades, qual é o contexto, né? Qual que é a hipótese legal de tratamento que fundamenta essa utilização, da onde esses dados vieram, quantas vezes vocês sanitizaram essa base, qual é o relacionamento de vocês com os titulares, porque possivelmente, se esses caras tratam esses dados todos fundamentados no legítimo interesse, notem vocês que a LGPD já menciona que uma das hipóteses para elaboração de um relatório de impacto é a utilização de dados com base no legítimo interesse. Então, vocês teriam aí diversas situações aí para poder fazer uma elaboração de um relatório de impacto. Pensando numa operação financeira que requer dinamismo, pensa, putz, eu preciso disso rápido, né? Porque a operação precisa gerar, o time de produtos precisa subir uma nova tela, enfim, é sempre para ontem. Então, uma condição contratual bem estabelecida e garantindo aqui a formatação de accountability, né, que é de governança, vai te dar muitas possibilidades de uma boa negociação e efetivamente de transparência sobre como os dados estão sendo tratados. Então, estabelecer sim um modelo de governança é super interessante. E a outra coisa assim que eu já disse lá no começo é o conhecimento, sobretudo em relação ao compartilhamento desses dados. Poxa, legal. Como é que eu fiz isso? Qual foi a formatação? Eu tenho aqui um contrato de transferência de dados pessoais, um DPA, né? Data Processing Agreement. Não sei, preciso olhar, preciso ver se o pessoal já sinalizou, quais são as bases, de onde está vindo essas informações, como é que nós iremos tratar. Essa informação, ela vai ficar segregada. E aí, quando a gente fala segregada, é quando a gente estabelece aqui um formato. Olha, notem vocês, hoje nós temos um banco de dados aqui. Ops, deixa eu voltar perdão. Nós temos um banco de dados aqui, né? Aqui são vocês. Aqui nós temos dados financeiros, por exemplo. E aqui nós temos dados relativos a, sei lá, quaisquer aplicações relacionadas àquela pessoa. Então, a ideia é que sempre quando vocês forem buscar essas informações de mercado, que elas não se misturem, né? Elas fiquem segregadas dos dados de vocês, porque quaisquer problemas que existirem com essa base, ela não irá prejudicar o tratamento ou paralisar o tratamento dessa base de dados e, por sua vez, a impactar a operação. Então, ter essa percepção, ter esse distanciamento inicial em relação ao tratamento desses dados pessoais é de suma relevância. E aí, por fim, olhar ali, né, efetivamente, quais são as obrigações regulatórias que são aplicáveis, fazer ali um teste de balanceamento, né? Eu falei no relatório de impacto, mas fazer um teste de balanceamento em relação a tudo que está sendo apresentado, desde as inovações, né? Inteligência artificial para tudo, né? A gente tem falado, isso foi até condição do último SWSX aí, que seria IA para tudo, mas a gente tem também quais são os riscos, quais são os impactos, ter todas essas condições minimamente conhecidas. Ah, legal, eu tenho aqui um banco de dados, onde a gente faz um web scraping, eu me utilizo de uma IA, essa IA está alocada com um banco no país X, que também consome essas outras e outras informações. Legal, perfeito. Mas quais são os riscos? Aqui eu tenho esse número de suboperador, esse número de operadores, todos esses estão realocados dentro da minha estrutura, esses acessam a minha base, esses não acessam. Então, você vai tendo a percepção do fluxo dessas informações. Então, a sugestão que eu dou dentro da constituição de um reporte, né, regulatório, percebendo ali um teste de balanceamento entre a inovação e os riscos, é você estabelecer efetivamente quais são os fluxos de tratamento dos dados num formato em que você consiga observar toda a transição dessa informação, desde o acesso, a confirmação, o armazenamento, o compartilhamento e a deleção, eventualmente, no momento posterior. E aí, por fim, é construir, né, uma capacitação para que as pessoas possam ter aí um corpo robusto frente à utilização do que efetivamente é essencial, o que é necessário e o que está previsto dentro da regulação também.
E aí, nós chegamos num ponto que eu gosto bastante, acho muito difícil de trabalhar. Acho que, dentre as iniciativas hoje, quando nós falamos de privacidade e proteção aos dados pessoais, nós temos a condição de Privacy by Design. Eu acho que essa é a condição mais complexa, que é efetivamente estabelecer ali uma privacidade desde a concepção de um produto. Mas, Rafa, como assim? Cara, a gente está falando aqui de score de crédito, né? Então, como é que eu consigo instituir aqui uma condição de privacidade desde a concepção de um produto? Nós precisamos, como um primeiro passo, observar que esse produto ele respeite a privacidade do usuário. Mas como é que eu vou respeitar a privacidade do usuário se eu preciso pegar os dados dele, compartilhar com o fulaninho, com o Beltraninho, com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C? Você vai respeitar a privacidade dele todas as vezes que você tiver um termo de uso, uma política de privacidade e você transcender nesses dois documentos toda a necessidade de utilização dessas informações, sendo transparente e efetivo na comunicação, clara, objetiva, destacada. Nossa, eu preciso desse dado e eu vou transmiti-lo para essa finalidade. Eu preciso desse outro dado, eu vou transmiti-lo para essa outra finalidade. Porque assim você ganha o teu cliente, obviamente, o teu usuário, e também facilita toda essa gestão frente à própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, o respeito à privacidade do usuário, nós temos aqui como um elemento primordial quando você vai constituir um produto. Então, é uma pergunta a fazer, né? Você vai, mas como é que eu faço? Faz um questionário básico com essas condições. Você vai perguntar para o time de produtos, cara, a gente só vai coletar os dados necessários? Ele vai responder, sim. Se ele responder não, daí tu vai ter que perguntar, mas por quê? Por que tu não vai, tu vai precisar de outras informações? Não, mas é porque, lembra que eu falei lá das bases secundárias? É porque além de constituir o crédito, eu quero saber quando esse cara faz aniversário, porque eu quero informar para ele uma promoção XPTO. Guarda relação com essa atividade? Não. É necessário? Não. Respeita a privacidade dele? Depende. Talvez ele tenha uma legítima expectativa, mas diretamente não respeita. Então não seria razoável. Por não ser razoável, você já pega ele no pulo. Fala, cara, não vamos coletar nesse formato. A gente pode fazer uma outra campanha. A gente pode estabelecer para ele, dizendo que ele interaja com o produto, crie um formato específico. E aí, então, você faça ali essa comunicação. Então, o respeito à privacidade do usuário, nós temos como um elemento primordial. Legal. E aí, quando a gente fala que a privacidade ela precisa ser proativa e não reativa, é que é isso que eu disse, né? Ela precisa já existir, né, dentro, ela precisa coexistir com o produto, ela precisa existir quando da concepção. Ela não pode ser algo que tive um problema, fui acionado por um titular em relação a ele ter, como eu mencionei, o signo dele dentro da nossa plataforma. É necessário? Não, não é necessário. Eu esperei um titular vir me ligar, porque por que você está usando o meu signo aí? Sabe? É algo que você poderia ter feito, já ter cancelado. Eu comentei esses dias numa empresa, né? Era um convênio, uma agência de saúde, um treinamento que eu dei sobre os dados de saúde. Não sei se vocês recordam, talvez não guarde tanta relação direta, mas é uma explicação bem válida para o contexto que a gente está falando de ser proativo. Mas quando vocês vão em alguns hospitais, eles perguntam se vocês são de alguma religião. Por quê? Porque precisa fazer transfusão de sangue e algumas religiões não permitem essa condição. Não é mais fácil ele perguntar para a pessoa ali se ela aceita ou não fazer a transfusão de sangue, ao invés de pedir um dado sensível relacionado à religião daquela pessoa? Então, explicando aqui, né, essa seria a condição efetiva de ser proativo e não reativo, né? E aí, preventivo e não corretivo, nós sabemos, né? Estabelecer condições seguras que não demandem ali a necessidade de conhecimento dessas informações para terceiros. Como a gente falou, putz, eu vou construir um crédito para uma pessoa. Eu preciso efetivamente ligar para um terceiro para falar que que o fulano está comprando um carro e esse fulano tem um trabalho. Você tem outras medidas que pode efetivamente acessar informações relacionadas a essa pessoa que não ligar para o vizinho dele para perguntar se efetivamente ele tem um trabalho. Então, aqui você está sendo preventivo e não corretivo. E aí, quando a gente fala de privacidade numa condição como padrão, a gente está falando aqui da facilidade daquela pessoa em dar o opt-out, por exemplo. A gente falou várias vezes, né? Opt-out, sair, não querer mais participar. Então, se você já tem um botão alocado dentro do seu app que facilita a não comunicação, isso é uma privacidade por padrão. Se você já explica, né, traz para ele toda a transparência frente quais são os passos necessários para que ele possa obter uma informação junto à sua empresa,
também é uma privacidade por padrão. E toda essa condição, né, estrutural do seu produto. O seu produto caminha para essa condição, né? E, assim, mas, Rafa, ela é aplicável a todos? Às vezes, sim. Você pode estruturar uma frente que é aplicável a todos os produtos, mas que não afeta alguns. Que daí você vai trazer aqui a privacidade incorporada ao design, ou seja, você já tem um produto, ele já está no mercado, só que quando você estabelece uma nova frente, você percebe que aquela privacidade por padrão que você instituiu aquele produto também pode ser incorporada nesse novo produto. E aí você traz para essa condição, evitando efetivamente o que a gente tem chamado de ruído, né? Então, seria facilitando as ações do titular com os seus produtos. E aí, aqui, quando a gente fala da funcionalidade, né, que ela tem que ser uma funcionalidade positiva, né, e não somada a zero, é que quando a gente estabelece uma condição para o titular, essa condição não pode inviabilizar a utilização dos seus produtos. Ou seja, ela necessariamente tem que transmitir privacidade, tem que transmitir condições necessárias para o uso, mas a soma ela não pode ser zero, não pode afastar efetivamente o seu cliente do seu produto, ser algo tão difícil, tão complexo, que não facilite ali. Ele acaba, não vou querer utilizar, porque eu tenho que ler esse termo aqui gigantesco, eu tenho que assinar mais esse contrato. Não, tem que ser algo que efetivamente congregue todas essas condições que nós falamos, mas que também seja utilizável. E aí a segurança de ponta a ponta vai nesse fator, né? Poxa, aqui eu tenho um acesso específico às pessoas que têm isso vale muito para o contexto de cadastro, né? Positivo, gestão de inadimplência, gestão de fraude, gestão de crédito, porque geralmente a gente acaba dando ali a senha, é uma senha compartilhada de um birô, não é uma senha só para todo mundo. Você tem que ter uma percepção, porque se tem um incidente, se essa pessoa passa a consultar dados de terceiros dentro da sua própria base. Então, ter essa segurança de ponta a ponta não diz respeito só a um aplicativo, só a uma base. O formato em que você acessa informação, o formato em que você constitui um banco de dados, também é uma condição que também necessita de segurança. Lembrando que a LGPD ela é aplicável para as condições físicas e também para as condições digitais. Logo, se eu tenho aqui um contrato, ele está disponível para a pessoa A e não deveria ser disponível para a pessoa B, temos um ambiente seguro, segregado, que essas pessoas, que só as pessoas efetivamente que tenham necessidade de ter acesso, possam observar também. E aí, por fim, a gente fala da visibilidade e transparência. Foi muito comentado aqui, né? Diversas outras leis já falam sobre isso, mas a visibilidade e transparência é constituir toda essa estrutura dentro de um formato que possa apresentar ao usuário e descrever a ele como o produto foi constituído e como o produto impactará a vida dele dentro da utilização desses dados. Eu gosto de falar sempre aqui de um contexto de que se nós não pagamos por algo, ou seja, se eu utilizo um produto pelo qual eu não pago por esse produto, o produto sou eu. Então, essa é a máxima. A gente precisa dar transparência e visibilidade para o titular de que ele não é o produto ali. E que se ele for o produto, entre aspas, se os dados dele for o produto, quais serão as formas de utilização e por que nós estamos utilizando, sempre observando o princípio da finalidade. E daí, caminhando aqui ao final, nós temos uma decisão, inclusive, sobre a condição, né, de revisão de decisões automatizadas. E aqui nós temos uma máxima, né, de que sempre quando nós constituímos os bancos de dados, é necessário que eles tenham aí a melhor informação, uma informação mais com a melhor acuracidade possível. Mas nem sempre nós obtemos essa condição. E aí, em razão disso, é necessário que se tenha aí algumas formas que se estabeleça a possibilidade dos titulares realizarem ali a revisão dessas decisões automatizadas quanto à concessão de crédito. Isso é complexo, por se assim dizer, né? Como é que nós vamos dizer, por exemplo, para o banco A, para o banco B, ou para a financeira A ou B, que eu não concordo com o formato em que ele apresentou ali aquela decisão em relação ao meu score de crédito? Para que se tenha essa revisão, é necessário fazer essa comunicação ao agente, esperar que ele elabore, né, esse quantitativo e te apresente a formulação que fez ele chegar a essa condição. Geralmente ele vai trazer o seu histórico, que é o que ele tem constituído, né, o seu histórico de pagamento, o seu histórico de compra, o seu histórico de crédito,
e assim estabelecer as métricas estatísticas e matemáticas para que se possa ali, frente às condições, determinar por que dessa decisão automatizada e porque ela foi constituída naquele formato, né? Mas o que se tem no mercado, né, é esse formato, né? Um formato estatístico matemático, que nem sempre é replicado por um humano. Então, sempre que estiver essa dúvida, é necessário que se tenha ali um humano, né, para fazer essa revisão. E aí que fica a discussão. Nem sempre as empresas apresentam essa condição e as pessoas acabam sendo ali, vamos dizer assim, prejudicadas, né? De uma forma mais simplificada, as empresas acabam tornando mais ágil essa concentração de informações dentro desse contexto estatístico, porque ele não tem um contato direto de pessoas. A gente tem uma gestão de dados, a gente tem uma percepção de redução de violação de dados, mas, por sua vez, os dados são imputados, são colocados por pessoas. Eles são a inteligência que se tem sobre aquele formato estatístico foi apresentado por uma pessoa. Então, é necessário sim que se peça e essa revisão seja feita por um humano. E aí ela vai apresentar o modelo preditivo, quais foram as análises financeiras utilizadas, o histórico de crédito, os dados pessoais e também quaisquer outros valores relevantes que possam determinar se aquela pessoa efetivamente possui ou não um bom histórico de pagamento e pode receber aquele crédito. Em relação à LGPD, ela também prevê essa condição, né? Lá no artigo 21, ela fala especificamente sobre a revisão das decisões automatizadas e quais são os formatos esperados e quando isso deve acontecer. Por que tudo isso? Porque acredito que aqui o legislador já tinha uma expectativa, sobretudo, frente às condições de tratamento de dados para gestão de crédito, mas talvez olhando também para a evolução do mercado, pensando hoje na gestão de IA, até que se tem uma legislação específica, né, 2338 está lá discutindo, tivemos diversas modificações, mas até que se tenha uma decisão, né, ou uma legislação específica sobre essa condição de IA, o artigo 20 já instrui de um formato assim bem aceitável, né? Ele fala que sempre que as decisões forem tomadas unicamente com base em tratamentos automatizados, e isso afetar, né, os interesses e as decisões destinadas ao perfil pessoal, profissional, perfil de consumo, de crédito, os aspectos da personalidade de uma pessoa, o controlador vai ter que fornecer aí as informações claras, adequadas e quais foram os critérios utilizados para essa decisão. Observem que a concessão de crédito foi um dos fatores que também determinaram aí a revisão dessa decisão automatizada. Então, está plenamente dentro do que nós falamos anteriormente. Então, vai ter que se estabelecer quais foram os históricos, demonstrar quais foram as estruturas estatísticas matemáticas que elevaram ou diminuíram as possibilidades de crédito de determinado indivíduo. Em caso de não oferecimento, né, dessas informações, é possível que o controlador, né, a empresa que detém todas essas informações, qualifique essa não concessão com base em segredo comercial e industrial. Mas a autoridade nacional, ela vai sim realizar auditorias para verificar se não existem ali nenhum tipo de aspecto discriminatório ou, sei lá, algum tipo de viés que possa instituir essa condição. E aí, como é que a gente garante a transparência e a equidade nessas revisões? Essa pergunta fica no ar. Uma vez que como é que a gente fez os inputs. Eu acho que isso vai servir muito como exercício na fundamentação dos produtos e dos negócios. Todas as vezes que a gente colocar uma informação, a gente já tem que ter uma percepção, sobretudo, se essa informação ela não congrega nenhum tipo de viés e que ela efetivamente é equânime e ela está tratando os dados pessoais com uma finalidade específica e também com a oportunidade de entregar a ele a melhor oferta ou o melhor crédito. Então, a transparência se dá inicialmente com a constituição do algoritmo que vai formar ali e instituir esse crédito, a formatação da fórmula estatística, e aí os próximos passos, né? A estrutura de um termo de uso, a estrutura de uma política de privacidade e os treinamentos recorrentes para que as pessoas que tenham acesso a essas informações possam também estabelecer essas iniciativas. E assim nós terminamos aqui
a nossa aula de hoje. Agradeço super a presença de todos vocês, os valentes 12 aqui que ficaram até o final, e abro a todos a perguntas, questionamentos, dúvidas. Acho que a gente tem aqui ainda uns 5 minutinhos, né? Se quiserem fazer, senão nós vamos encerrando por aqui. Com o meu muito obrigado. A fala foi excelente, muito obrigada. E o caso da Disney vai dar o que falar, porque já tá bombando nas redes sociais, né? Você viu? Eu acho que vale muito para a gente aqui, né? Olhando para o contexto de aplicação prática. Eu acho que a Sibeli foi muito feliz quando ela trouxe aquele exemplo, porque ele é um exemplo prático e efetivo da formatação e da constituição de bancos de dados para avaliação e percepção ali de perfis, enfim. Então, quando vocês estiverem em frente a isso, putz, observem quais são as responsabilidades, como é que eles estão entregando essas responsabilidades para vocês e efetivamente quais são as fontes desses dados pessoais. Acho que essa aqui é a máxima. E também ler os termos de uso antes de assinar e aceitar, não é? É isso aí. Pessoal, um super beijo. Eu justifico de novo aqui a ausência da Aline. Ela teve um congresso hoje e não pôde acessar a nossa aula. A Kiara não passou bem, então ela se despediu um pouquinho mais cedo. Mas eu fiquei muito feliz de poder conduzir essa aula para vocês. Foi um prazer. A gente já está caminhando aqui para a nossa quarta aula. Espero que na próxima aula estejamos todos juntos. Me sigam lá no LinkedIn, se precisarem fazer pergunta, também nas redes sociais. Estou por aí. Um beijo, um abraço a todos e uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.